slide, porque eu preciso muito da participação de vocês. Por quê? Primeiro, orar não é vergonha, gente. Orar não é vergonha. Então eu vou agora fazer oração agradecendo a Deus, tá? Já estou iniciando a oportunidade de estar com vocês todos aqui nesse momento. Porque quando nós iniciamos uma oração, nós começamos a agradecer. Que toda vez que você agradece, vem em dobro para você. Deus recebe, tá? Ele entende que você está falando de coração com Ele e Ele te devolve em dobro. Por isso que o ato de orar, de conversar com Deus, de desabafar com Ele a todo momento, é muito importante. É necessário. Porque nós passamos por diversas provas a todo momento na nossa vida. E por que não dividir essas provas com Deus? É através da oração. Às vezes a gente pensa que o nosso poder está em imaginar isso, está lá na mesa que nós vamos passar. Nada disso, gente. O nosso poder maior está na nossa fé. E a nossa fé, tá, se traduz em oração. Porque quando você confia e você conversa e você entrega a Deus, as coisas se resolvem. Pode ser o mais difícil que seja, ela vai se resolver. Eu pedi para chegar um balde azul aqui, ou a cadeira vermelha. Mas eu não mereço a cadeira vermelha. Deus vai me dar a cadeira ou um banco na cor que eu mereço, do jeito que eu mereço. Isso não quer dizer que a minha oração não foi ouvida. Ela foi ouvida, só que não veio de acordo com o que eu queria, e sim de acordo com o que eu mereço. Então nós precisamos entender também como a oração chega, tá? E como nós recebemos de volta. Vou receber de imediato? Não. Não vou. Eu vou receber no tempo certo, quando eu estiver pronta para receber o que eu pedi. Então vamos lá. Agradeço, meu Pai, a oportunidade de estar aqui reunido com todos esses irmãos. Agradeço por todos os medos, por todas as aflições. Agradeço por todas as dificuldades que nos tem dado. Agradeço pelos desafios. Agradeço por viver cada dia como se fosse o último. Agradeço pela oportunidade de ter amigos. Agradeço pela oportunidade de ter pessoas que, mesmo não simpáticas, me ajudam no meu crescimento. Que assim seja, graças a Deus. Gente, é mínima a oração. Mas a gente resume o que a gente passa no dia a dia. Porque nós temos medo de enfrentar o que é desconhecido, nós temos medo de enfrentar situações difíceis, nós temos pessoas que não são simpáticas a nós e nós temos que orar por elas também, porque elas nos ajudam também. Então a oração serve para tudo isso. Qual é a oração mais comum que costumamos fazer? Pai Nosso. Show de bola, Pai Nosso. Nós fazemos a oração do Pai Nosso corretamente? Sabe por quê? Tem uma estrofe que nós falamos que não é correta. Quando nós fazemos oração, por isso é que as orações prontas, antes de nós fazermos, nós temos que ler para ver se ela está de acordo. O Pai Nosso, quando nós fazemos ele, nós pedimos para que Deus perdoe as nossas ofensas, correto? Isso aí. Aí fala assim, ó, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós perdoamos a todo mundo que nos ofende? Não. Então nós já estamos orando errado. Nós estamos mandando para Deus uma mensagem que não é verdadeira. Qual é a parte verdadeira? Ensinando-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. É só isso que precisa ser modificado. Para que nós possamos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. Quando nós falamos que nós já perdoamos para Deus, e que ele faz lá aquele levantamento e fala assim, poxa, ela está orando para mim dizendo que ela perdoou. E cadê o perdão? Então nós temos que ter esse cuidado com as orações prontas. Por isso é que quando nós oramos do coração, é muito mais fácil. Porque você não precisa ficar preso ao que foi escrito, ao que está pronto. Você vai falar com Deus exatamente de acordo com as suas necessidades e com o que você precisa.
Então, eu não trouxe slide, nós não fizemos nada hoje, exatamente para que nós possamos ter essa troca. Quando nós oramos, alguém tem um momento exato para orar? E qual é o melhor momento? Alguém sabe? Esse é o momento padrão que a gente faz, antes de dormir e quando acorda. Mas qual é o melhor momento? Gente, todo momento é um momento de oração. Quando eu estiver em aflição, quando eu estiver andando sozinha, quando me der vontade. Eu não preciso ter a hora certa, o lugar certo, nem nada. Eu só preciso estar com o coração aberto para conversar com Deus. Esse é o momento da oração. Esse é o momento em que a gente precisa só se conectar. Eu estou no meio de vocês todos aqui, eu estou dentro do metrô. Quantas vezes eu já morei dentro do metrô e chorei, gente? Não é uma vergonha. Aí eu digo, por que as pessoas têm vergonha de orar? Porque se incomoda com o outro. O outro vai estar vendo, o outro vai pensar, esquece o outro, gente. Nós temos que lembrar só de Deus. Então, quando a gente se preocupa muito com o outro, você não está cuidando de você. Eu oro no metrô, eu oro andando sozinha no meio da rua, eu oro todo momento. Todo momento. E eu posso dizer para vocês assim, com toda segurança, que eu sou sempre ouvida. Porque toda oração, tá, tem uma resposta. Toda oração, nenhuma dela fica em branco. Aí eu trouxe aqui, né, o livrinho de prece segundo o Evangelho. Aí ele diz, né? Que beleza, eu marquei isso mesmo. Aqui. Deveis orar incessantemente, sem que para isso seja necessário vos recolher ao vosso oratório ou lançar de joelho nas praças públicas. A prece, deveres, sem exceção nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é praticar um ato de amor para com Deus. Prestastes aos vossos irmãos assistência de que eles tenham necessidade moral ou física. Orar é para Deus. A prece é para os irmãos que necessitam. Entenderam a diferença? Só que até no livrinho aqui de prece, eles dizem que a gente não precisa estar em praça pública, botar o joelho no chão para fazer oração. Nós podemos fazer incessantemente em qualquer momento. Às vezes eu acordo na madrugada e estou lá. Dá uma taquicardia, sei lá, eu acordei, deu uma insônia. Eu oro, gente. Eu oro. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei como eu estou, mas eu vou conversar com Deus. E aí eu não sei se vocês já viram o filminho Quarto de Guerra. Se eu tivesse que fazer hoje um slide, eu iria colocar o Quarto de Guerra. Para quem não conhece esse filme, ele é um exemplo da força da oração. Por quê? Numa vida de um casal toda atribulada, eles perderam um pouco da fé, já estavam para se separar, vivendo, né, cada um da sua forma, errado. E eles encontram uma senhora, a mulher encontra uma senhora, e essa senhora resolve explicar a ela como orar, explicar a ela para sentar e fazer uma folhinha de tudo que é prioridade e conversar com Deus no momento que ela achasse que poderia estar à vontade para conversar com Deus. Ela primeiro resistiu, ela segundo resistiu, e até que ela viu que o negócio estava muito difícil, ela resolveu fazer. No closet dela, né? No closet dela, escondido para que ninguém de casa visse. E aí ela começou a orar. Ela foi ficando mais aliviada, ela foi aceitando, tendo um pouco mais de paciência, porque quando nós começamos a orar, principalmente se nós quisermos alguma coisa relacionada ao outro, Deus primeiro vai nos curar. Ele vai fazer o trabalho em cada um de nós, para depois ele chegar lá e ele não vai fazer com o outro o que nós queremos, não. Ele vai curar o outro também. Eu não posso pedir para modificar o meu marido, se na realidade eu ainda preciso modificar muita coisa. Então ele primeiro vai fazer em mim, para que eu aprenda a lidar com ele, para que o que precisar nele,
ele não vai mudar. Ele vai adequar, ele vai restaurar nós dois para que a gente aprenda a levar a vida. Isso se chama reforma íntima. Deus nos ajuda a caminhar e aprender a mudar. Por quê? Porque nós somos egoístas, sabe? Nós somos materialistas, todos nós. Nós somos egoístas, materialistas, o que mais que nós somos? Orgulhosos, nossa mulher. Egoístas, vaidosos, donos da razão, cheio de mimimi. Nós somos cheios de mimimi. E aí, é uma coisa até a Samantha fala o tempo todo. Quando nós reclamamos, nós clamamos 2 vezes, não é mesmo? E aí clama o quê? Tudo que é difícil. Eu vou reclamar do sapato, da colher, da comida, de tudo. Estou clamando 2 vezes. Então, se eu reclamo, aquilo vai ficar pior. Por que nós não trocamos? Ao invés de reclamar, clamar, orar a Deus, conversar com Ele. Fica mais fácil. Porque aí você, primeiro, toda dificuldade é para nos melhorar. Tem aquele ditado que eu adoro, gente. Tudo de ruim é para melhorar. Aí vamos voltar lá no filme. A menininha lá começou, a atriz lá começou a orar. O marido foi lá se encontrar com uma mulher. O casamento dele estava acabando. O que aconteceu? Ele pediu lá um jantar, passou mal, não saiu com a mulher, não dormiu com a mulher e voltou para casa. E ela ficou lá, firme e forte, porque ela já tinha recebido uma mensagem de uma amiga dizendo que ele estava no restaurante com uma mulher. Então Deus já agiu aí. Ele passou mal e ele voltou. Não ficou com a mulher. Quando ela ficou calma, ela não ligou para ele, ela não fez nada, ela foi lá e conversou com Deus aquela aflição que ela estava passando no momento. Sem nem saber que Deus já estava agindo. Porque é assim, gente, Deus age em segredo. E aí o que aconteceu? Ele voltou para casa e foi vendo a diferença dela, porque ela brigava com ele a todo momento, ela reclamava. Então, quando ela parou de fazer isso, ele começou a ver a diferença. E ela manteve a oração. A filha descobriu o quartinho lá e também começou a orar. A filha descobriu o quartinho, descobriu como a mãe estava agindo e começou a orar. Ou seja, fortaleceu tudo aquilo, gente. E aí o que ocorreu? O marido começou a mudar as atitudes. Ele começou a aprender a ser mais pai e tudo mais. Só que a vida dele começou a embolar. Quando ele abre o closet, que ele vê aquilo, ele achou o quê? Que a mulher estava orando para que a vida dele despencasse, para que ele ficasse ali, porque ele perdeu o emprego. E aí ele ficou desesperado. Só que Deus fez isso até para ele perder o emprego, essas coisas todas, para que ele entendesse. Por que ele perdeu o emprego? Porque ele agia errado no emprego. Ele estava agindo errado no emprego. E aí Deus já estava fazendo a mudança dela, tinha que fazer a dele também. Se é para começar, se é para restaurar, vamos restaurar o correto. E aí o que ele fez? Ele foi lá, tirou o emprego, ele foi conversar com a esposa e a esposa falou, vai à empresa, conversa e devolve tudo que você tirou. Para que eles possam te respeitar, não te processar. Não ir preso, né? A empresa. Não ir preso. Hã? Para ele não ir preso. Porque na verdade ia processar para depois ser preso. Então, ele fez exatamente isso, conversou lá com o chefe e diante dessa atitude, até dele reconhecer, tá? Mas isso tudo em oração, conversando com Deus para poder tomar a melhor atitude. Ele foi lá, conseguiu com que a empresa aceitasse o pedido dele de desculpas e ele foi buscar um outro caminho, gente. Ele foi recomeçar a vida, ele aprendeu a ser pai, começou a dar mais atenção à filha e assim eles foram se reconstruindo e depois ele até conseguiu um novo emprego. Então a oração da esposa não foi para atrapalhar, e sim consertar. E ele se juntou a ela, tu lembra? No final, sim. Os dois, coisa maluca. Exatamente, no final ajoelham os dois lá e vão fazer a oração. Então que quando a gente diz assim que Deus escreve certo por linhas tortas, gente, é exatamente isso. Nós todos sabemos que para a gente tomar qualquer atitude a gente tem que cair. Se nós não cairmos, nós vamos acomodar.
Ah, tá bom do jeito que tá, amanhã eu faço. Tá bom do jeito que tá, amanhã eu faço. Só que quando a gente pede as coisas a Deus, Deus não vai tomar nenhuma atitude por nós, não. Faça por ti que eu te ajudarei. Então o que ele faz? Ele provoca a nossa ação. Ele provoca a nossa atitude. Para quê? Para que ele possa ajudar. Porque se eu ficar sentadinha aqui, esperando chegar tudo na minha mão, não vai chegar. E ele também não vai poder me ajudar. Ele é pai de nós todos. Seria injusto a Luciana ficar aqui sentada, enquanto a dona Helenir está ali trabalhando, e eu receber de mão beijada. Que Deus é esse? Se ele é justo, ele tem que agir igual comigo e com ela. Então ele me põe para fazer as coisas exatamente para que eu possa ter merecimento para receber. Então, quando nós começamos a ter essa consciência de que nada vem fácil, as coisas melhoram. E como é que nós vamos ter essa consciência, gente? Pedindo a Deus sabedoria, discernimento, direção. Quantas vezes eu quero fazer 1 milhão de coisas e aí eu paro e falo assim para Deus: Senhor, me orienta. Só falo isso, me orienta, me dê a direção, me mostra que eu vou. Me ajude a ter sabedoria para que eu possa fazer o melhor. E pronto, gente, isso só basta. E aí uma coisa que é bacana, porque nós costumamos, falar, até ali na mesa, vocês chegam ali, passam, e aí tem todos os problemas, a espiritualidade ajuda. Mas só que vocês só recebem o que é de merecimento. Aí nós falamos assim, gente, vamos fazer uma oração do perdão. A oração do perdão é necessária. Se nós estamos aqui na Terra, encarnados, é porque nós já fizemos de tudo, gente. Como as pessoas fazem conosco que nos magoa, nós também magoamos um monte. Em outras vidas e nessa vida também. Porque nós não somos perfeitos. Quem aqui é bonzinho? Eu não sou. Ninguém. Eu não sou. Se eu fosse boazinha, eu não estaria aqui. Estaria até em outro planeta, mais evoluído, qualquer que seja. Mas aqui eu não estaria. Com certeza. Então, o que acontece? Nós temos que ter essa consciência. É vergonha pedir perdão? Gente, eu vou conversar com Deus, pedir para Deus tocar o coração daquele que eu fiz algum mal, levando a minha oração. O que custa? Vou falar para vocês que é difícil. Muito. Porque eu, quando comecei a fazer essa oração do perdão, eu comecei a fazer nesse livrinho aqui. Eu estava até rindo com a Bel, porque esse livrinho é de 1998. Eu peguei esse livrinho aqui, aí cada vez que eu fazia oração do perdão, eu falava: ai, Senhor, o Senhor me desculpa, mas eu estou orando porque eu tenho que orar. Eu falava assim com Deus. Eu fazia oração do perdão e falando para Deus: Senhor, me desculpa, mas eu estou fazendo essa oração porque eu tenho que orar. E eu fui fazendo a oração todos os dias porque me doía pedir perdão a alguém. Me doía fazer aquela oração porque eu me achava a absoluta. Eu não errei. Quem errou foi a pessoa comigo. A pessoa, as pessoas. Só que eu estava encarada. Com o hábito, eu fui aprendendo a fazer a oração e fui começando a prestar atenção no que aquela oração dizia. Entendendo a oração, né? É isso aí. A gente tem que compreender o que a gente está fazendo. Então eu comecei a entender, porque antes eu só lia. Eu não falava com o meu coração. Quando eu comecei a compreender o que era a oração do perdão e a leveza que ela trazia em mim, pronto, ficou mais fácil. Hoje eu faço até toda hora se deixar. Porque é muito bom. A oração, vou repetir, antes dela fazer qualquer coisa, dela chegar em qualquer lugar, ela cura nós. Porque nós somos doentes o tempo todo. Nós chegamos aqui já doentes, gente. Nós precisamos ser curados. E o nosso maior remédio para todas as dores é a oração. Aquela coisa assim, ora que melhora. Eu lembro uma vez que o médico falou para mim assim: ah, você está com depressão? Aí uma amiga foi me levando para tudo quanto era canto, para eu melhorar, ficar animada. Aí um dia, conversando, a gente estava no Brasil, eu falei: pô, mãe, tomara que eu consiga ficar bem e tal. Ela falou para mim: ora que melhora. Olhei para ela e falei: pô, ela tá de sacanagem. De verdade. Eu estava com um problemão, eu tinha que melhorar. Ela falou para mim: ora que melhora. Eu
olhei e falei, Só não te explicou como orar, né? não, ela só falou isso. E assim, como eu a conhecia, eu falei, pô, ela tá de sacanagem. Ela é igual a mim, a hora que melhora. Como é que pode um negócio desse? Não foi ela que falou, né? Exatamente. Aí depois a gente começa a entender. Instrumento. A hora que melhora, legal. Vamos lá. E aí a gente começa a orar mesmo, gente. Porque orar não é repetir, não é ler. Não é isso. Orar é conversar. Alguém tem vergonha de falar com a mãe, com o melhor amigo, de chegar numa baladinha ou num churrasco e conversar com um amigo? Acredito que ninguém tem vergonha aqui de fazer isso, né? Tá na escola, conversar com os amiguinhos? Ninguém tem vergonha. Então qual o problema de conversar com Deus? Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Eu posso citar para vocês aqui diversos exemplos das minhas orações que deram muito certo. Mas eu vou contar uma assim, que foi quando eu falei, nossa, eu nunca mais posso deixar de conversar com Deus. Eu nunca mais posso conversar com Deus somente quando eu acordar e quando eu for dormir. Por quê? Porque eu perco tempo. Eu não me ajudo. Então, se eu tiver toda oportunidade que eu tenho de conversar com Deus, eu converso. Teve um pouquinho de malandragem nessa conversinha? Claro que teve, né, gente? Se eu sei que conversar com Deus as coisas melhoram, tudo que eu vou resolver, que eu vou fazer, Deus vai na frente. É, gente. Mas Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos assim. Eu costumo dizer que eu falo tanto com Deus que tem hora que eu falo assim, nossa, Ele deve estar rindo de mim. Porque eu converso com Deus como se Ele fosse meu melhor amigo. Ele é. Mas como se Ele estivesse do meu lado. Entendeu? Não preciso dessa formalidade. Não falo, ô Senhor, me ajuda. O Senhor me deu isso aqui, me ajuda a resolver. O Senhor está me dando, eu tenho meu trabalho. Eu falo, Senhor, se o Senhor está me dando essas coisas para eu fazer, é porque o Senhor vai botar a mão e me ajudar a resolver, porque eu não estou aguentando. E assim eu vou fazendo. Quando eu comprei meu primeiro carro, ele não estava, eu fui com os filhos, né? Escolheram tudo que podia e que não podia. Legal. Quando eu acabei de comprar o carro, eu falei, ô Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me ajudou a comprar, o Senhor vai me ajudar a pagar. Assim eu falo com Deus. Fui embora. Paguei o carro assim durante alguns meses e tal. Teve um momento, onde eu digo que Deus escreve certo por minhas histórias. Teve um momento que eu não tive dinheiro para pagar o carro. E aí a coisa embolou, eu falei, Senhor, à noite meu carro vencia no dia seguinte, e os juros eram aquele absurdo. Eu fui dormir com a cabeça quente. Mas aí eu acordei, minto, eu ia dormir com a cabeça quente. Antes de eu dormir, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, meu carro vence amanhã. Eu preciso pagar o carro. O Senhor me ajudou a comprar. Então o Senhor tem que me ajudar a pagar. Eu estou entregando para o Senhor, meu Pai, a prestação do meu carro. De verdade, gente, eu fiz isso. E fui dormir. 2 horas da manhã, meu telefone tocou, era um cliente em que eu precisava ir lá. Fiquei falando com ele. Ele apareceu, eu estava na porta do banheiro, que eu fiquei quietinha, né, 2 horas da manhã, sentada no chão, na porta do banheiro, falando com o cliente. O cliente falou, não, e tal. Eu falei, não, amanhã, 7 horas da manhã, tá aí. Então, vai lá, 7 horas da manhã. Gente, eu assim, paguei umas 6 parcelas do carro no dia seguinte com o dinheiro desse cliente. Quem fez isso? Foi Deus, gente. Foi Deus. Por quê? Porque quando eu comprei, eu exatamente pedi a ajuda dele. E ele me ajudou. É igual, também aprendi isso. Então, por que eu estou dando esses exemplos? Porque nós temos que saber orar e confiar. Todo mundo aqui é mãe. Quem não é, vai aprender. Quando o filho sai, a gente dá uma opção de recomendação, Deus te abençoe, não sei o que e tal. Todo mundo tem fé em Deus. Mas fica no desespero. Eu era assim. Eu era, gente. Agora eu não sou mais não, mas eu era. E detalhe, cuidado, que não sei o que, olha a hora, tem que chegar. Gente, se eu confio em Deus e meu filho saiu, eu tenho que entregar a Deus para tomar conta que ele leve e que ele traga ele de volta. Se eu fico no desespero, pensando um monte de besteiras, eu sou mulher de pouca fé. Eu não confio no Deus que eu confiei no meu filho lá, minha filha, quem quer que seja. Vocês estão entendendo que nós temos que saber orar e confiar, não basta orar. O que é fé? Fé é confiança. Então não basta nós sabermos orar e falar, Senhor, me ajuda, Senhor, não sei o que não. Mas será?
Né? Tipo, ora com fé, mas dizendo que é com fé, mas será que Tem fé vai? mesmo, né? Sempre Você duvida. ora, mas não acredita. Exatamente, Está lá. sempre duvida. Não acredita que você vai ter, né, resultado? Não vai adiantar. Então nós temos que orar e confiar. Isso é de todas as formas, e eu posso falar assim, não, eu estou direcionando essa palestra para vocês, mas isso vale para todos nós. Porque nós somos medrosos de verdade, nós temos medo do novo, do desconhecido, mas só que nós temos um Deus que é maior que tudo isso. Eu costumo dizer, e até nós colocamos quem está no grupo de estudo, né? A síndrome do que? Adorei aquilo que você colocou. A síndrome da macumba. Muito legal foi um texto que ela colocou hoje no grupo de estudo. Por quê? Tudo é macumba, tudo é inveja, tudo é isso, tudo é aquilo outro, né? Tramando contra mim. Hã? Estão tramando contra mim. Estão tramando, nós somos vítimas de tudo. E aonde está a nossa responsabilidade? Eu não fiz nada. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu vou ler para vocês, Eu sou porque tão boa, né? Eu sou tão legal. foi um texto muito interessante que a Samanta colocou. Por quê? Gente, é a nossa realidade. Eu já vivi aquilo. Não desmerecendo nada. Só que eu posso dizer para vocês que é igual. Todas as religiões chegam a Deus e são necessárias. Eu não estou aqui criticando nenhuma religião. Mas eu digo que nós erramos. Por quê? Porque nós direcionamos as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, sempre para algo. Aí diz assim o texto que ela postou. Primeiro é a famosa síndrome da macumba. Falta de fé. É o primeiro sintoma. O seu diagnóstico próprio, macumba. Na realidade, ora, não se envolve de fato a vida espiritual. Não ora, não se envolve de fato na vida espiritual. Ou seja, é o primeiro sintoma, mas você não ora, não busca, independente da religião, o contato com a espiritualidade, que é Deus, ou que a pessoa, qualquer credo que a pessoa tenha, e aí coloca a culpa em quem? Na macumba. Segundo sintoma, casamento em crise. Qual é o diagnóstico? Macumba. Na realidade, a pessoa não respeita o cônjuge. Olha mais para a grama do vizinho do que para a própria. Não dá carinho, não dá amor, não dá atenção e não respeita o parceiro. Mas a culpa é de quem? A macumba. Terceiro, crise financeira. Qual é o diagnóstico? A realidade, ganha mais do que, gasta mais do que ganha. E aí vai entrar em crise, gente. Porque nós temos que saber nos administrar. Se eu ganho 10, eu só vou gastar 5. Para os outros 5 é na hora do desespero. Porque toda hora a gente tem uma eventualidade. Então, tá bom, 5 não deu, eu vou gastar 6. Mas eu tenho que saber ter esse controle. Porque senão eu vou ter que passar por problema. Também tem que escolher muito, né, tio? Exatamente. Tá, Nós temos que botar o pé no chão. Está desempregado, aparece uma oportunidade, já não quero, porque isso não é para mim. Isso aí. Deus Então, tem melhor pra mim. qual é o diagnóstico? É macumba quando a gente está com a crise financeira. Não tenho amigos, vivo sozinho. Qual é o diagnóstico? É a macumba, é a inveja, é o feitiço. E todo mundo se afastou de mim. Não, gente. Não é. Na realidade, é a falta de humildade, é a arrogância, é não saber se relacionar com as pessoas, não ter capacidade de ouvir o outro. Por quê? Essa questão hoje, que é muito atual, nós não ouvimos o outro. Se alguém chegar para falar qualquer coisa, nós já estamos com a resposta pronta. E aí, às vezes, aquela mensagem que vinha é totalmente diferente. Só que nós não demos a oportunidade nem da pessoa falar. Ou então, quando o outro vem, aí a gente já vai com um pior que o dele. Falando das nossas problemas pior que o dele. Então, às vezes, nós estamos afastados dos amigos até por uma questão de respeito. De respeitar. A gente não se permite, né, dar um tempinho para aquela pessoa ou respeitar aquela pessoa. Foi multado. Diagnóstico, macumba. E é inveja, porque você comprou um carro novo e aí a pessoa teve inveja e você foi multado. Não, na realidade você não respeitou as leis de trânsito. E aí foi multado. Então, existem diversos sintomas. Mas o diagnóstico na boca de algumas pessoas é sempre a macumba. E aí vamos lá o que interessa.
A razão pela qual algumas pessoas não evoluem é essa: esperar que o mundo faça as coisas automaticamente no lugar deles e que o universo viva a os mimar, a poupar os sacrifícios, dos compromissos, das lutas que se deve enfrentar para se alcançar o que almeja. Nunca vi na boca dessas pessoas uma oração sincera. Por mais simples que seja o pedido, pedir forças para enfrentar a dificuldade, ao invés de dizer que são coitadinhas e que inimigos estão a demandar contra eles. Mas é muito mais fácil culpar alguém, alguma religião, a qual não gostamos muito ou até mesmo temos preconceito, do que admitirmos o nosso egoísmo e reconhecer que estamos errados e precisamos mudar. A vida é difícil para todos e para sobreviver o dia a dia, ela exige um grau de maturidade muito alto. Mas é importante ressaltar que temos 100% de responsabilidade pela nossa vida e pelo caminho que trilhamos. Afinal, a escolha, a decisão sobre qual estrada pegar é sempre nossa. Então, gente, aqui já diz tudo. Nós sempre transferimos isso para alguém, inclusive a oração. Por quê? A nossa vergonha, a nossa falta de humildade, porque eu entendo que a pessoa que não consegue, não que aconteça aqui não, um exemplo, não consegue parar e conversar um pouquinho com Deus, é não ser humilde, gente. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Então, se eu não tenho a capacidade de entender isso e reconhecer, é porque eu não estou sendo humilde. Eu realmente não preciso, tá? Não tenho... Ele não tem a obrigação de me ajudar, mas ele é tão benevolente e misericordioso que ele ajuda assim mesmo. Então, o que eu posso trazer para vocês, gente? Orem mais. O nosso maior remédio é a oração. Não se prendam a orações prontas. Eu trouxe na verdade, nós tínhamos até uma outra palestra a ser feita hoje. Nosso colega não pôde vir e aí nós fizemos essa palestra da oração. Por quê? Muitas das vezes nós pedimos para alguém quer fazer oração, ninguém quer. Nós no início, quando nós começamos, era assim também, né? Nós tínhamos, todo mundo ora em casa, mas lá no grupo, nós tínhamos, um empurrava para o outro. E aí nós começamos a mudar, não perguntar. Hoje é um, hoje é o outro, hoje não. Hoje quem pode? Aí a gente logo se habilita. Por quê, gente? Porque quando nós estamos em grupo, 2 ou mais pessoas, a nossa oração tem mais força. Nós temos uma vibração muito maior. Entendeu? E aí eu posso dizer para vocês, Deus não poupa esforços. Ele vai sempre trazer para nós o que nós necessitamos. Não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos. Porque nem sempre o que nós pedimos é realmente o que nós necessitamos. E aí por que eu falo que a oração, inclusive entre nós, também é importante? Porque quando eu chego aqui e eu faço uma oração com vocês, eu não vou falar minhas particularidades que eu preciso falar com ele sozinho. Eu vou falar para ele no coletivo que nós todos precisamos, de paz, harmonia, sossego e tudo mais. E aí nós vamos receber isso aí, cada um na sua proporção. Mas nós vamos receber isso, nós vamos ficar mais leves e nós vamos ser curados. Eu até comentei, quarta-feira, eu almocei muito tarde, cheguei empanzinada aqui. Eu parei e falei, nossa, a gente tem que trabalhar. Eu comecei a orar. Quando nós começamos os trabalhos, eu falei, nossa, estou mais aliviada, graças a Deus. Por quê? Eu cheguei com fome, eu precisava almoçar, fui almoçar à noite. E aí vem pra cá correndo. Hã? Foi jantar. É, porque comemos janta, foi almoço mesmo. Aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, olha como eu tô. Fui eu que errei. E aí o que acontece? Eu pedi a Deus para eu conseguir ter condições de trabalhar, gente. De trabalhar. E aí eu fui aliviando. Na hora que nós começamos, eu já estava bem. Então, é assim que funciona. É assim que as coisas acontecem. Aconteceu uma coisa comigo, na época que eu frequentava a igreja, as pessoas também tinham muita dificuldade de conversar com Deus pela oração. Eu falava, gente, você está no vaso, você agradece a Deus, graças a Deus, Senhor, muito obrigado. Qualquer lugar está andando, você agradece.
a gente tem muito mais que agradecer do que pedir. Aí, na minha casa, quando eu morava aqui na Pavuna, entrou um rato na minha casa. Nem na hora que eu fiz uma oração, o Vitor ainda ficou olhando pra minha cara e rindo. Eu falei, Senhor, eu não quero um rato dentro da minha casa. Eu não quero passar a noite. Gente, o rato estava atrás da geladeira. Ele saiu pela porta. Mas ele saiu pela porta. Outro dia também o celular dele não queria pegar de jeito nenhum. Eu falei, Vitor, vamos fazer uma oração. Não! Mas porque quando a gente ora, a gente começa a vibrar positivamente. Porque as portas para a gente sempre estão abertas. O que a gente dificulta somos nós. As coisas que acontecem para a gente não é porque Deus... não, é a gente mesmo que começa... A gente está na carroça, aí começa a embolar no energia. E quando a gente começa a orar, a gente é igual a Luciana falou. Mesmo que não seja do nosso merecimento, a gente começa a entender com a oração, com a repetição, que a gente começa a entender, não é aquilo, porque aquilo não é. Eu quero uma cadeira vermelha, mas não é vermelha que eu preciso de uma cadeira azul. E vai vir uma cadeira azul. E essas coisas assim falavam. Aí teve um culto, fazia sempre culto lá de coisa, culto de pedido. A igreja lotou. Tinha até gente lá de fora, tanta gente pedindo. Mas tá, vamos fazer o culto de agradecimento. Tinha umas 10, 15 pessoas. Aí a gente, nessas horas, a gente tem que realmente as pessoas ressaltar. acho que não sabem o segredo. O segredo é o agradecimento. Porque Quando você agradece, automaticamente as coisas vêm para você. Você não precisa nem pedir, porque Deus sabe o que você precisa. E o tempo todo a gente agradecendo, assim, eu peço também, gente. Só não agradeço, não. Eu peço pra caramba. Peço até mais do que eu devia. Nós somos humanos errantes, a gente Mas tem que pedir, né? mas até Vai que porque Deus esqueça, então lembra. Porque é um monte de coisa, né? Mas Deus quer justamente isso. Como filho, o filho, quando é criança, a gente fica enchendo o saco do pai e da mãe. Eu quero tal brinquedo. Gente, Deus quer isso, quer nossa comunicação com Ele. Mesmo que seja assim, Senhor, muito obrigado por hoje. Senhor, muito obrigado pelo almoço. Enfim. Oi? Entenderam, gente? Porque assim, quando a gente fala isso para vocês, não é no intuito de dizer, eu tô lá, eu tenho que orar o tempo todo, não. Faz se quiser. Mas eu acredito que todo mundo aqui quer melhora. Todo mundo aqui quer ver resultado. E eu posso dizer para vocês, nada é instantâneo, mas alivia e melhora muito. As coisas acontecem de uma maneira muito mais fácil. Então, quando orar, agradece, gente. Olha, até às vezes, um atraso que nós temos, atrasei para chegar no trabalho, atrasei para chegar no médico, agradece. Você não sabe o livramento que você teve. Entendeu? Até as dificuldades nós temos que agradecer, porque nós não sabemos, nós somos livrados a todo momento de alguma coisa. Então a dificuldade também merece agradecimento, porque Deus sabe exatamente o que faz. Eu vou pedir para que todos fechem os olhos. O Pai Nosso, gente, é pedindo para Deus nos ensinar a perdoar, tá bom? Vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos sempre das perseguições espirituais e de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigada a vocês, que vocês tenham livre-arbítrio, né? E que quando se sentirem à vontade, porque oração é conversar com Deus de coração, com amor. Faça, tá bom? Uma boa noite, nossos salgadinhos, nossa cantina tá aí. Bel, terminei na hora, Bel. Avisar que semana que vem não tem. Semana